Tudo isso faz com que a gente tenha um entendimento de que o jogo vai ser muito difícil, mas nós temos as nossas armas, temos a nossa qualidade de jogo, nós estudamos muito o adversário e estamos muito preparados para fazer um jogo que com a qualidade que a grandeza do jogo vai exigir e o espírito também, em busca de mais uma vitória e o nosso crescimento na tabela da competição. Entre os itens de qualidade estaria aí a manutenção da tua equipe, entrosamento, mais pegada do ritmo de jogo, daquilo que você quer? Quanto mais você repete formação, desde quando essa repetição não lhe traga aspectos negativos em relação à parte de desgaste físico dos atletas, que não é o caso. Todos hoje fizeram análise de ECG, foram avaliados pela fisiologia, todos mostraram uma condição muito boa em relação à recuperação. Nós já começamos a trabalhar no vestiário, lá em Santa Catarina, no pós-jogo, com crioterapia, procurando trabalhar em cima de alimentação, descanso, repouso. Sábado à noite todo mundo descansando com a perninha para cima já pensando na recuperação para esse jogo de amanhã contra o Inter. Então, quando você consegue repetir, está todo mundo numa boa condição, isso é muito bom, que você vai começar a estabelecer um mecanismo, padrões de ações para atacar. O time hoje está com a consistência defensiva boa, em 3 jogos nós tomamos apenas um gol e de pênalti, uma jogada meio que duvidosa. Então isso mostra, mesmo mudando algumas peças de um jogo para outro, que o time tem assimilado bem os conceitos, não só para defender, mas a gente tem crescido. E a manutenção desse crescimento é interessante para um jogo tão difícil como esse do Internacional. Você acha melhor enfrentar um time com mais estabilidade na tabela ou um time embaixo de uma pressão como está um? Então, o interessante é que esse é o 4º jogo e os 4 foram de confronto direto. Porque até o Figueirense, quando a gente entrou na rodada, a gente tinha 15, eles tinham 12. Ou seja, eles podiam encostar com 15 na gente. O Paraná foi assim, o Oeste foi assim, agora o Inter é assim também. Então é um confronto direto, é o popular jogo de 6 pontos, né, que ganha uma importância maior. Eu falava hoje para os jogadores a importância do jogo pelo adversário, a grandeza, a história, a camisa do adversário. Não é só 3 pontos, é 3 pontos que podem encaminhar para um G4, que é o que a gente vem buscando desde a nossa chegada. É 3 pontos que faz você subir na tabela e confirmar uma sequência positiva na competição. É 3 pontos contra um adversário com essa grandeza que eu já falei anteriormente, que fortalece a confiança de todos, torcida, imprensa, jogadores, comissão técnica. Então é muito mais do que apenas 3 pontos. É um jogo contra o Internacional de Porto Alegre. O que é que você vai conversar com o teu travesseiro hoje acerca desse jogo? Não, eu já venho conversando desde sábado, quando acabou o jogo lá do Figueirense, em relação a estudar bem o adversário. Isso a gente já tem feito, analisar muito, inclusive com o entendimento de que o Inter hoje joga melhor fora do que em casa, pelo momento deles na competição, pelos resultados negativos que aconteceram dentro do Beira-Rio. Hoje eles estão conseguindo jogar com um pouco mais leve, com menos cobrança, menos pressão fora. Por isso eles têm, das 5 vitórias, eles têm 3 vitórias fora de casa. Então, pela grandeza do adversário, pela qualidade dos seus jogadores, pelo trabalho do seu treinador, pelo momento que eles vivem, pela estatística, tudo faz com que a gente tenha que ter muita atenção. A gente vai ter que jogar muito, fazer um jogo muito forte de espírito, de entrega e de organização tática também para se sobrepor a esse adversário. Aquela explicação que você deu lá no microfone da Verdinha no final do jogo, fantástico, né? Parabéns a ti, Chamusca, pela explicação do que foi realmente aquele jogo contra o Figueirense. Você passa isso também para os teus jogadores ou só passou para mim, eu tive o privilégio de escutar primeiro aquela tua explicação, Chamusca? Não, primeiro eu passo para vocês e depois eu passo para os jogadores, a análise que foi feita do jogo. Hoje, inclusive, eu passei para eles, já que ontem nós chegamos final de tarde de viagem, eles foram liberados e hoje foi o primeiro contato nosso. Então, o início do treinamento foi falando sobre a leitura nossa, em relação ao que aconteceu, tudo aquilo que eu falei para vocês, eu praticamente repeti para eles, e enaltecendo a organização defensiva, porque o Figueirense está entre os 4 melhores ataques da competição. No último jogo ganhou de 3-1 dentro de casa, e a gente conseguiu, através de nossos méritos, marcar muito bem, e eles criaram muito pouco. E nós fomos muito eficientes, diríamos que nós fomos letais, porque a gente não criou muitas oportunidades, mas aquelas oportunidades criadas
nós soubemos aproveitá-las. E isso foi determinante para o resultado do jogo, até porque no jogo do Paraná a gente teve mais oportunidade e não teve essa mesma eficiência e acabou tendo que correr atrás depois do resultado. E isso faz uma diferença muito grande até no aspecto emocional do jogo. Então hoje foi conversado, já foi falado um pouco sobre a importância do jogo de amanhã para nós na tabela e um pouco da parte tática também. Treinei ali 15 minutos de algumas ações de posicionamento ofensivo para a gente poder aproveitar amanhã no jogo, em cima também de algumas observações que foram feitas do adversário, e o entendimento é de que a gente está numa condição muito boa para fazer um bom jogo e junto com o nosso torcedor buscar um resultado positivo aqui, porque a gente sabe da importância desse resultado para nós agora na competição. Perguntava para ti também lá sobre a volta do Romário ou a permanência do Carioca, você me dizia que ia analisar. E já deu para perceber que deve ser o Rafael mesmo, o Rafael Carioca, que joga. Se não houver, e eu espero que não haja, até porque o jogo já é amanhã, né? E todos os atletas se apresentaram numa condição muito boa hoje. Segundo o nosso departamento de fisiologia, a gente vai manter a base da equipe que começou o último jogo. E o Carioca se apresentou bem, é uma opção ofensiva muito interessante. A análise que a gente fez da característica do adversário faz com que hoje a gente tenha um entendimento de que o Carioca iniciar para nós é uma melhor condição, mas o Romário está muito bem também. Se a gente precisar, ou durante o jogo, ou no próximo jogo, vai estar apto e vai estar preparado para jogar. E assim vai ser o tempo todo. A briga saudável pelo espaço, pelas oportunidades, todo mundo se preparando e a gente procurando estabelecer critérios com clareza para que os jogadores possam ter um entendimento de que a disputa, a competitividade vai fazer com que o Ceará cresça e isso só é bom para nós. O menu que você falava, né? Você citava aquela questão do menu, de ter a situação de jogo. Você também tem a situação de ter ganhado aí alguns jogadores. O Elton, você ganha o Lelê para esse jogo. Você tem o Cafu, que você tem elogiado muito esse jogador. Ou seja, você também tem um leque fora para te dar essas opções para quando você precisar no jogo. E isso vai nos deixando numa condição muito boa. Porque o jogo são 90 minutos, né? Eu sempre falo isso. E a preocupação não pode ser só com aqueles 11 que vão iniciar. Porque às vezes uma substituição, às vezes uma mudança tática, às vezes a mudança de característica de um jogador pode fazer a diferença no resultado final do jogo. E ter a opção de jogadores, principalmente de velocidade, que a gente estava com pouca opção, com a envergadura, com assim um pouco mais cascudo, o Lelê, o Cafu já trabalhando muito nos treinamentos por dentro, e nos dando a opção também de jogar como meia ali mais central, né, quando a gente precisar. E foi assim lá no jogo já em Santa Catarina. Entrou dando uma boa dinâmica, segurando a bola bem, fazendo posse de bola. A gente ganha a opção também, como a gente fez no jogo lá, de em algum momento utilizar o Pio na segunda linha, já que ele também já fez comigo essa mesma função. E ganha essa opção de velocidade do Lelê, né, que é uma opção muito interessante, sem contar com a entrada do Elton, que passa a ganhar um pouco mais de ritmo, entrou bem, segurando a bola também. Então, todas essas opções podem ser muito interessantes no decorrer do jogo amanhã, para nos ajudar em busca do resultado que nos interessa, que é mais uma vitória. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse do teu adversário, o Internacional. O que você vai encontrar de dificuldade no jogo de amanhã, Chamusca? É um time extremamente qualificado. Claro que quando os enfrentei, ainda era o Zago, né, no comando. Então mudou assim em relação a posicionamento, a parte tática, um entra e sai muito grande de jogadores, até porque eles têm jogadores lá que servem seleções, né, sul-americanas, e acaba perdendo jogador, lesão também, mas é um time muito forte ofensivamente, com jogadores de qualidade de definição, o Nico Lopes, o Potker, eles têm a opção do Sacha, tem o Brenner, eles têm um tripé de meio de jogadores de qualidade com dupla função, marcação e saída para o jogo. Gutierrez, tem o Edenilson, tem o Rodrigo Dourado que faz a proteção ali, tem laterais que atacam, o caso do Wendel, que joga o tempo todo atacando, é um lateral que constrói também, não só cruza. Então é um time como um todo muito forte, eles têm muitas opções, inclusive para escalar a equipe também, e a gente está estudando todas elas, estudando todos os jogos, para que a gente possa estar com o nosso time com um bom conhecimento do nosso adversário em relação a virtudes e a pontos vulneráveis que toda a equipe tem também.